do que eu tinha de direito dentro de casa, não podia utilizar, porque já eram coisas que já deviam estar ultrapassado pelo tempo, né? Sim. Então, eu tinha que buscar informações novas. Então, eu fui começando, eu fui pesquisando na internet quais os métodos que eu podia estudar. Uma coisa eu tinha um pouco certa na cabeça, que não daria para passar em concurso com as apostilas tradicionais, são aquelas apostilas que elas podem até te dar um norte, mas não te dá um conhecimento muito profundo. Então, foi onde eu fui buscando algumas informações, eu fui comprando alguns livros que foram fundamentais, assim, para as provas que eu prestei, que me deram muito conhecimento, que eu aproveito até hoje. Legal. Até hoje, mesmo? sim. Você lembra de nome de algum autor? Sim, um dos livros que foram fundamentais, assim, para tudo que eu estudei. E hoje, inclusive, embora ainda no primeiro semestre, mas eu utilizo muito na faculdade, que geralmente cruza alguma informação. Eu lembro do livro, foi o Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza. Esse livro, para mim, assim, me deu um norte. Que a gente... Você não conhece nada, não sabe a matéria. Então, por onde eu começo? Então, foi um livro, assim, que fundamental para eu passar na prova e ter conhecimento até hoje. São situações que eu ainda lembro do que eu estudava naquele livro. Eu lembro que na questão do direito administrativo também, comprei um livro, Direito Administrativo Descomplicado. Do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Marcelo Alexandrino, isso mesmo. E na parte do tributário, que foi com o Eduardo Sabag, que inclusive eu tive aula na LFG com ele. Então foram livros assim que me deram um norte de como estudar, de entender a matéria. E eu lembro que eu busquei algumas informações à parte, alguns estudos à parte, né? Então, eu contratei um professor particular, uma professora, por sinal, de português e matemática. Então, assim, ao longo do dia, ela me ajudava com essas matérias. E um detalhe muito curioso, ela era cega. Nossa, sim, bacana. foi fundamental, assim. Todas as aulas que eu tive com ela, ela perdeu a visão. Mas ela era incrível, era uma professora excelente. E mesmo sem ter a visão, ela me ensinava o português e a matemática. Eu fico imaginando como que é ensinar matemática. É. Porque Ela matemática é o visual. é o muito visual, visual. você tem que falar X, não sei o que lá. Ela fazia tudo no papel, mesmo sem ter a visão. E ela ia falando e eu ia aprendendo. E quando eu fazia os exercícios, eu também ia falando, tô fazendo isso. E aí ela já, não, tá errado. Nossa. Nossa. Inteligentíssima, sabe? Foi fundamental essa aula de português e matemática com ela. Então, assim, eu também tenho uma gratidão enorme, porque são duas matérias que às vezes a gente fica muito preso no direito, né? Vou estudar isso, vou estudar aquilo, direito administrativo, constitucional, e acaba esquecendo de algumas coisas que são fundamentais, né? Matemática, português. É o que mais cai. É o que mais cai. É o que mais cai. Então, foi fundamental. Então, eu fui buscando informações assim, estudar aqui, estudar ali, mas foi através de muito estudo de livros mesmo, né? Será que ela dá aula ainda? Infelizmente, não. Ela faleceu. Ah, ela faleceu? Ela faleceu. Ah, que pena. Ela faleceu. Porque senão eu já ia falar dela aqui pro pessoal procurar por ela. Não, mas... Mas ela deu aula para muita gente. É? Muita Qual gente. que era o nome dela? Só por curiosidade. Ana Gilda. Ana Gilda. Ana Gilda. E ela era lá de Campinas? Ou Não, ela era lá do interior, de Taquaritinga mesmo. Taquaritinga? É. Ah, legal, interessante. Bacana.